Me pergunta se devemos guardar o sábado ou o domingo. Eu digo nenhum dos dois, porque as duas palavras pertencem ao calendário gregoriano, são dias do calendário gregoriano. E o calendário gregoriano é pagão, não tem nada a ver com o Shabat. Eu vou falar sobre o Shabat. Agora, o Saturni, que é o sábado em grego, Saturni, que é sábado tanto em espanhol como em português, esse dia é consagrado a uma entidade, a Saturno. E todos os dias, em espanhol é mais fácil ver, por exemplo, os dias da semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, são dias consagrados a planetas. E você pode estudar isso também no latim. Em português está segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, não dá para entender. Mas esses dias foram consagrados no paganismo para entidades, logicamente, que eram planetas. E nós precisamos entender que isso não tem nada a ver com o Shabat. Shabat, Shabat, presta atenção, Shabat. Vou anotar aqui, Shabat. Shin, Shabat. Esse Shabat, com 2B, porque tem Dag, Shabat. Esse Shabat significa descanso. E não é só um dia. Você sabia que há vários dias de Shabat? Pode haver até um ano chamado de Shabat, de descanso. É uma palavra que diz feriado, descanso. Um Shabat, por exemplo, pode cair no meio da semana. Sempre explico isso em relação à morte de Yeshua HaMashiach, que não foi na sexta-feira. Veja um vídeo que eu gravei sobre esse tema. Por quê? Porque houve um Shabat no meio da semana, foi na quinta-feira. Então, o dia que antecedeu foi quarta-feira para o Shabat de quinta, porque o Shabat pode cair na segunda, na terça, como um feriado aqui. Um feriado pode cair em qualquer lugar. É lógico que existe o Shabat semanal do calendário rabínico judaico, que não tem nada a ver, gente, com o calendário gregoriano pagão. Então, quem guarda o sábado, idolatra o sábado, adora o sábado e consagra o sábaton, ou Saturni, como podemos falar, está guardando um dia pagão. E tem outros radicais que não, Yeshua ressuscitou no dia domingo, que é o dia Domini, que seria o dia do Senhor, onde ressuscitou, e começam a falar, não, agora nós devemos guardar o domingo. Eu já escutei gente de ambos os lados, religiosamente, esse é o grande perigo, religiosidade, gente dizendo que se alguém não guarda o Saturno, o sábado, ele está condenado, inclusive há escritos de gente dizendo que é uma questão de salvação. Eu posso provar isso. Por exemplo, escritos doutrinários da Ellen White afirmam que para ser salvo, uma das condições é guardar o Saturno, o Sabaton. E posso provar aqui no livro Testemunho Seleto, na página 23. Veja lá como ela afirma isso. Também no livro Ellen Cole White, CPB 1971, na página 611, ela também afirma essa necessidade de guardar o Saturno, o Sabaton, para ser salvo. É uma questão de salvação, sendo que a própria palavra Efésios 2 diz, pela graça sois salvos. Isso não é de vós, é um dom dado por Deus. Pela graça. Nós acreditamos na salvação em Yeshua HaMashiach, que nos redimiu, e pela graça agora somos salvos. Então, falar que o sábado é questão de salvação é um absurdo. Também conheço outra ala, normalmente os calvinistas, os reformadores, salientam que agora é o domingo, o dia do Senhor, o dia do Senhor, e eles afirmam que é necessário agora guardar o domingo. Por quê? Porque tem uma base ali em Atos, capítulo 20, versículo 7, que diz que a igreja se reunia no primeiro dia da semana. E, com certeza, isso não tem nada a ver com o nosso calendário, não tem nada a ver. O Yom Rishon do calendário rabínico não tem nada a ver com o nosso calendário, que é o calendário gregoriano. E não é porque eles se reuniam no Yom Rishon, que é o primeiro dia da semana, que é uma doutrina. Não há nenhum versículo que diga agora a igreja cristã, evangélica, apostólica vai se reunir no domingo. E fica estabelecido na lei agora doutrinária, na ortodoxia doutrinária, que agora é o domingo, porque tem gente, principalmente a igreja romana e os reformados, eles bitolam-se com a questão do domingo.
os dois estão errados. Os dois lados estão completamente errados, equivocados e são religiosos. Os religiosos são esses que andam implantando regras que não condizem com aquilo que é o princípio santo da autoridade da lei do Eterno. E nós vamos encontrar o Shabat em muitas passagens, porque o Shabat é um princípio santo. O princípio é santo, o propósito é santo. E esse princípio santo você vive no coração. É lógico que o princípio é precioso. Em que sentido? Em que a pessoa, por isso o estabelecimento das doutrinas santas do Eterno nunca são invalidadas. Por quê? Porque elas têm um princípio santo, um princípio espiritual que se conecta ao nosso espírito, à nossa alma. E a nossa essência se conecta com aquilo. Então, sempre estaremos somente fazendo rituais e estaremos cumprindo leis de uma forma religiosa. Isso que gera hipocrisia. E os próprios fariseus são exemplo disso, que o próprio Eterno os condenou porque eles eram simplesmente religiosos, cumpridores de regras, mas sempre andavam acusando, culpando e andavam perguntando, pode ou não pode, pode ou não pode. Eu sempre digo que um religioso anda sempre perguntando, pode ou não pode. Eu nunca me permito me perguntar, pode ou não pode? Por quê? Porque eu tenho o Espírito do Eterno, Hashem está em mim, a essência de Yeshua HaMashiach está no meu espírito, na minha alma, e a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, se revelaram à minha vida. E eu tenho essa conexão com o Eterno. Outra coisa, eu sempre digo que eu nunca falo, irmãos, isso é pecado, isso não é pecado, isso é pecado, não é pecado, não. Pode ou não pode, pode ou não pode, não. Você tem sua liberdade. A única coisa que falo com autoridade, sim, é que não faça da sua liberdade uma libertinagem, porque os princípios santos são validados pelo Eterno de uma forma plena, universal, e nós cremos nessa autoridade que a própria palavra tem com seus mandamentos. Então, o princípio do Shabat era pare, descanse, se ligue nas coisas espirituais, consagre-se para mim, viva para mim. Porque eu conheço gente que trabalha de segunda a segunda, de terça a terça, de quarta a quarta, e parece um animal, desembestado, trabalhando, avarento, querendo ficar rico, e outro escravo do trabalho. Eu sei que o trabalho dignifica, mas tem gente escrava do trabalho e muita gente tem espírito maligno de limitação, de confinamento, de escravidão. E nós precisamos crer que Jesus nos liberta disso. E há muita gente que é viciada, né, nesse ativismo do trabalho e nunca busca o Eterno, nunca congrega, nunca esquadrinha, medita na palavra, nunca guarda preceitos, nunca eleva-se até fisicamente, um elevo espiritual para que o seu físico seja beneficiado, descansando e se conectando com coisas espirituais. Porque até o físico, ele assim, tratado nessa conexão espiritual. E o Eterno tem propósito santo em que tenhamos saúde, saúde emocional, saúde física, saúde espiritual. E esse é o princípio. Esse é o princípio. Aí começam os religiosos a guardar o sábado do gregoriano e o domingo do calendário gregoriano. Olha que absurdo, isso não tem nada a ver. Repito, o Shabat é santo. O Shabat, o propósito de descansar, o propósito de se conectar com ele, o propósito de ter um dia santo para guardar-se, não de uma forma religiosa. Religioso normalmente sempre está acusando. Sempre está acusando. Você vai ver em Colossenses 2,16, Paulo está dizendo, agora já é doutrina, em Colossenses diz que ninguém vos julgue, vos condene por causa disso. Paulo diz claramente, Colossenses 2,16, olha o que diz aqui, ninguém vos julgue, vos condene por causa de comida, de bebida, por dia de festa, por dia de lua nova e por sábados, certo? Essa é a tradução que tem em português, né? Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haveriam de vir, porém, o corpo é de Cristo, ou seja, tudo é um princípio santo, sombra daquilo que haveria de vir através de Yeshua HaMashiach. Agora, eu em Cristo encontro plena remissão e salvação, encontro plena graça em Cristo e Ele me justifica de todo pecado, porque não houve homem na terra que cumprisse o rigor da lei e todos foram destituídos.
Mas não é porque não houve homem que cumpriu a lei, é que a lei simplesmente não vale mais nada. Não. O regulamento, o rigor da lei não se cumpre no sentido de punir, de apedrejar, de pegar o macho cabrio. Não, não, não. Isso já não existe. Porém, a essência do não matarás, não adulterarás, de adorar a Deus, preceitos com os meus irmãos, com o meu próximo, todos os princípios inseridos na lei, eles são válidos. São válidos. Somente a punição e esse rigor dela, de uma forma dogmática e radical, não existe mais. Senão nós estávamos mortos em nossos delitos, continuaríamos mortos, e ao mesmo tempo não valeria o sacrifício de Cristo. Agora, encontramos justificação, salvação pela graça e pela morte de Cristo, e acabou. Somos salvos em Cristo e acabou. Agora, se você começa a entrar em quesitos de sábado, de domingo, qual dia você simplesmente se perdeu nesse elo glorioso que a gratuidade te dá. No entanto, vou falar novamente, no entanto, o Shabat tem um princípio santo. Esse princípio santo não deve ser cumprido religiosamente, mas esse princípio deve sim ser vivido. Deve ser, você deve parar. Pare. Shabat, pare, descanso, se conecte, tem a essência do eterno. Para com isso. Shabat para com isso, porque do contrário você vai se matar, você vai morrer, você não anda segundo o meu princípio santo. E quantas coisas você deve parar? Pare, stop. Pronto, isso é Shabat. E a quanta coisa que você deve parar na sua mente e no seu coração, pare atuações. E aí vai. Aí surgem os religiosos, queridos, tanto para o sábado, para o Saturno, como para a Domênica, que é domingo. Tanto para os 2 dias, nessa religiosidade, que começam a condenar. Tem gente que, tanto no sábado e no domingo, se você está trabalhando, eles te condenam, mas nenhum deles cumpre a rigor, já que a lei era rigorosa. Você pode ver que em Deuteronômio 5,14, em Êxodo 20, fala claramente, você não vai trabalhar, nem teu servo, nem tua serva, você não vai acender fogo, não vai fazer nada. As pessoas só não trabalham na firma, mas trabalham dentro de casa. O certo era ficar parado dentro de casa e ficar ali consagrando-se ao eterno. Mas elas pegam o carro, vão no posto de gasolina, abastecem, e eles estão guardando o sábado ou o domingo de uma forma religiosa. E se alguém não está guardando, entre aspas, o sábado ou o domingo, eles são condenados, eles são reprovados. Outra coisa, todos aqueles que querem guardar religiosamente o sábado ou o domingo também deveriam guardar a Shemitah, né? Tanto se fala em sábado. Você sabia que se você não cumpre somente uma parte da lei, você ao mesmo tempo está condenado, porque ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada. Então quem guarda normalmente sábado, também como domingo, também deveria guardar um ano sabático. O ano sabático é a Shemitah, Levítico 25, Êxodo 23, você vai encontrar isso. Leia lá Levítico 25. 6 anos trabalhará, no 7º é Shemitah, é o ano do Shabat, é um ano de Shabat. E vai se cumprindo todos esses setênios. E cada 7 anos não se trabalha um ano e se confia plenamente no Eterno. Agora quero ver esses rigorosos, né, esses rigorosos religiosos, tanto reformadores como muitos deles que são sabatistas, guardarem o sábado sabático, ou do Shabat, que é o certo. Para nós é ano sabático, mas na verdade é esse ano do Shabat, é a Shemitah, é a palavra certa. Shemitah. Um ano sem trabalhar, confiando no Eterno que Ele vai abençoar, que Ele vai guardar, que Ele vai suprir. E ainda 7 vezes 7, 49 anos, no próximo ano, 50º ano de jubileu. Ai. Aí quero ver. Então não adianta querer rigor de lei, porque alguma coisa você pode se contradizer e em alguma doutrinação que você possa impor como regra, você pode falhar e você perdeu o princípio, você perdeu a essência e você perdeu a conexão com o Eterno. Então, eu posso dizer para vocês, querido, você deve ser uma pessoa que deve ser guiada pelo Espírito de Deus. E pela graça somos salvos. Isso não é algo que nasce do teu coração. É um dom dado por Deus, pelo Eterno. E esse dom glorioso me conecta e me liga
a uma essência sobrenatural que não tem espaço para poder começar a criar regras e muito menos a capacidade de condenar e acusar, porque quem vive nessa essência não vai ser com certeza nunca condenado, porque o Eterno conhece. Os próprios fariseus começaram a condenar a Yeshua porque ele curou no sábado. Leia lá, você vai ver em Mateus 12, leia o capítulo 12 de Mateus, você vai ver como o próprio Yeshua, ele provou ele ser o Senhor do Shabat, ele provou ser o Senhor e o conectador dessa essência ao ponto de curar, de abençoar no dia de Shabat, onde estavam todos ali o acusando, e ele venceu. Que lindo é poder entender princípios santos sem a religião. Isso somente a virtude do reino pode te dar. As denominações, por isso eu digo, denominação é algo maligno, humano e até diabólico. Até o diabo já entrou nesse processo denominacionalista, porque a maioria delas dizem só a nossa denominação é que vai para o céu, só a nossa denominação é a santa denominação escolhida pela gratuidade. Mentira, mentira. Pega essa placa de igreja, placa de denominação, meu irmão, e joga fora, porque isso não interessa para Deus. O que interessa é a essência de reino. E vão surgir muitos modelos, tantos modelos que dizem, este é o modelo de Jesus. Mentira, mentira. A doutrina é de Yeshua HaMashiach, mas é uma doutrina do reino de Deus e a sua justiça. Ele sempre mandou buscar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Viva isso na graça, na liberdade do Eterno, tá bom? Venha estudar conosco na universidadedoreino.com, veja na descrição do vídeo, você vai crescer em conhecimento, em sabedoria e principalmente terá liberdade para conhecer doutrina livre de dogmáticas humanas que às vezes estão corrompendo sua vida de fé. Que o Eterno te abençoe, um abraço e um beijo no seu coração.